Bom, bom dia a todos. A gente vai dar início agora a mais uma matéria relativa ao segundo semestre. Vamos falar hoje de potência monofásica, em especial a potência instantânea monofásica. E a partir da aula de hoje, a gente vai estudar circuitos monofásicos, tá? Todos em regime estabilizado, todos sem transitórios, tá? Em regimes já permanentes, regimes estáveis ao longo do tempo. A parte do transitório, a gente ficou nos circuitos RLC, RC, estudamos isso aí de maneira bem suave semestre passado, e agora vamos estudar os regimes senoidais no estado permanente. Vamos falar um pouquinho de potência monofásica, né? Nós anteriormente falamos de fasores, fasor tensão, fasor corrente. Vocês têm uma noção a respeito de fasores. E agora vamos acrescentar esse elemento aí, potência. O objetivo da aula de hoje é aplicar a potência média a partir da potência instantânea e por meio da conservação de potência. Conteúdo: potência instantânea, potência média, conservação da potência média. Ou seja, vamos falar ao longo do dia de hoje da potência instantânea e também da potência média, tá bom? Bom, o que é potência instantânea? Então, potência instantânea, como o nome já está dizendo, é a potência no tempo, tá? Então, P do T, ó, é a potência no tempo, ó, absorvida por um elemento a cada instante. Então, suponha que eu tenho aqui uma fonte senoidal e aqui eu tenho um circuito linear. Pode ser um circuito com resistor, indutor, capacitor, tá? Ou só com resistores. Então, dada essa minha tensão V do T e essa corrente do T, eu digo que a minha potência instantânea ela equivale ao produto de V do T por I do T. Então, potência instantânea nada mais é aquilo que vocês aprenderam no ensino médio, né? O U vezes I no tempo. É o U vezes I no tempo. Quando a carga, né? A carga que eu chamo é essa parte que aqui que absorve, está absorvendo a potência. Isso aqui eu chamo de carga. Quando a carga absorve potência, né? Ela pode absorver potência. Eu digo que a potência é positiva, tá? A carga está absorvendo a potência. Quando a carga, ao invés de absorver, ela fornece potência, tá? Eu digo que a minha potência é negativa, tá bom? Então, potência positiva sai da fonte e potência negativa vai da carga para a fonte. Ok? Por que acontece essa potência negativa, né? Porque vocês se lembram que os indutores, capacitores, eles são capazes de absorver energia, né, e fornecer essa energia de volta para a fonte. Então, quando eu tenho aqui um capacitor ou um indutor, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma energia, né, que está sendo fornecida, né, quando a tensão da carga for maior que a tensão da fonte, a carga vai fornecer potência de volta para a fonte, tá bom? Então aí eu digo que a potência está sendo negativa. Quando a carga for resistiva, eu tenho uma potência positiva, então eu tenho um fluxo indo somente nessa direção aqui. Agora vamos supor
já que potência instantânea é V do t vezes I do t, né, e nós estamos no mundo falando das senoides, em que a minha tensão no tempo é uma senoide, e meu I do t também é uma senoide. Quando eu falo senoide, eu falo de senos e cossenos, tá? Não estou me referindo ao termo seno propriamente dito, não. Então, se eu tenho essa definição aí de V do t e I do t, e a potência no tempo é o V do t vezes o I do t, então eu vou multiplicar o V do t e o I do t e vou ver o que é que acontece. Então, esse por esse, eu agrupo esse termo aqui. E dá um cosseno vezes cosseno, tá? Cosseno vezes cosseno é cosseno A vezes cosseno B, né? Que pode ser expresso como um meio de cosseno de A mais B vezes mais cosseno de A menos B, não é isso? É um meio de cosseno de A mais B, de A mais B, mais cosseno de A menos B. Então, fazendo essa transformação, dá VP vezes IP sobre 2, sobre cosseno de ômega t mais ômega t, 2 ômega t, mais θV mais θI. Está aqui. Mais cosseno de A menos B. Ômega t menos ômega t, 0. θV menos θI. Cosseno de θV menos θI. Olha que interessante. Multiplicando esse termo aqui. Esse termo aqui, deixa eu botar aqui outro. Multiplicando esse termo aqui, ó. Esse por esse, eu tenho que a potência instantânea é VP e P sobre 2, cosseno de θV menos θI, mais, multiplicando esse por esse, dá VP e P sobre 2 vezes um cosseno. Então, a potência instantânea, né, ela pode ser expressa como um termo constante, né, porque VP quem é? V do pico. É o valor de pico dessa onda aqui. E P é o valor de pico da onda de corrente. Isso aqui é constante, isso aqui é constante, isso aqui é constante. E o cosseno da diferença angular, né, da onda de tensão menos a onda de corrente. Né? A gente também já estudamos isso. Então, esse termo aqui é constante. Então, a potência instantânea tem um termo constante e tem um termo pulsante. Esse é um termo que pulsa com frequência de 2 ômega. Ó. Pulsa com frequência de 2 ômega. Aqui é frequência ômega e aqui é frequência de 2 ômega. Tá? Então, esse termo aqui, a gente vai ver mais para frente, que eu defino ele, isso aqui vai ser definido como sendo a nossa potência ativa. Potência ativa. Essa aqui é a nossa potência ativa. Tá? E desse termo aqui, a gente vai ver que vai sair a nossa potência reativa. Tá? Então, vão se familiarizando com esses nomes aí. Esse aqui, potência ativa. E daqui vai sair a potência reativa. Vamos ver um gráfico aqui para melhor entender. Então, está aqui o gráfico da minha potência instantânea. Aquela fator constante mais o fator de cosseno de 2 ômega está nesse gráfico aqui, ó. Tá bom? Representado por esse gráfico. Aqui, ó. V do T, 10 cosseno de ômega T menos 30 e I do T e cosseno de ômega T menos 60. Esse gráfico aqui é o ômega T. Esse eixo aqui é o ômega T. O que é ômega T? Ômega T é o θ. Né? Ômega T é o ângulo. Então, eu estou plotando aqui o que? Potência no eixo Y. E no eixo X estou plotando o que? Ângulo. Ângulo. Tá bom? Então, plotando
multiplicando isso aqui, mandando plotar em qualquer programa que vocês saibam mexer, né? Fazendo variar o ômega de 0 a um determinado valor, vai dar esse gráfico aqui. Eu, a partir desse gráfico, queria apresentar para vocês o conceito de valor médio, né? Vocês aprenderam aí em alguma matéria de cálculo ou física, né? O valor médio, que é o que? O valor médio? O valor médio corresponde a 1 sobre o período, integral de 0 ao período, né? Por exemplo, o valor médio da potência é 1 sobre o período, integral de 0 ao período, P do T, D do T, né? Potência, integral da potência no tempo, né? O valor médio que é? Aquilo que vocês aprenderam lá em velocidade média, do ensino médio, né? Você soma as várias velocidadezinhas e divide, né, pela quantidade de velocidade que houve em um determinado período de tempo. É a velocidade média, né? A integral não nada mais é do que um somatório, né? Tá bom? Então, o valor médio, essa fórmula é bastante interessante. Por que ela é interessante? Porque o valor médio, se eu pegar aqui, vou voltar aqui, ó. Se eu calcular aqui a integral disso aqui tudo, vou botar aqui, ó. Vou calcular o valor médio aqui de 1 sobre o período de 0 a t aqui, ó. 1 sobre o período aqui, ó. 1 sobre o período. Se eu for calcular aqui. Quanto é que dá a integral de um valor médio de um cosseno, né? Então, o valor médio de um cosseno, de um seno, vou representar aqui didaticamente aqui, ó. O valor médio de um seno é o quê? Hora ele está para cima positivo, hora ele está para cima negativo. Então, o valor médio dele, ó, é o quê? Ó? É isso aqui, ó. É o que passa aqui no meio deles aqui, ó. Então, o valor médio de um seno é 0. Logicamente, o cosseno também é 0. Como isso aqui é um cosseno de 2 ômega t, mais θv mais θi, se integrar isso aqui no tempo, isso aqui vai dar 0. Esse termo vai dar 0 e esse termo aqui vai dar ele próprio, que é uma constante. Tá? Então, o valor médio da potência instantânea é esse termo aqui constante, ó. O valor médio da minha potência no tempo nada mais é do que esse termo constante aqui, ó. Esse é o valor médio. Então, interessante é o seguinte. Vamos ver. Aí eu coloquei aqui didaticamente para vocês entenderem melhor. Pegar aqui o valor de pico dessa onda aqui, da onda de P do T, 46,65. Né? Mas, se eu somar aqui com menos 3,349, que dá 3,35, dividir por 2 dá 21,65, ó. O valor médio, estou tirando o valor médio. Ó. Peguei esse, somei com esse, dividi por 2. Tirei o valor médio. Deu quem? 21,65. Certo? Vamos ver se coincide com a fórmula. Qual é a fórmula? VP vezes IP sobre 2, cosseno de θV, menos 30, menos θI, menos 60. Então, se você fazer isso aqui, você vai encontrar que é igualzinho ao valor médio dessa senoide, né? Que é esse, mais esse, os valores de pico, dividido por 2. Tá bom? Então, muitas vezes vão ser dados gráficos para você extrair parâmetros. Então, isso aqui é uma coisa importante. Alguém ficou com alguma dúvida aí, 01 até aqui? Não sei, meu comandante, tá dando para entender. Ok, então vou prosseguir aqui. Bom, então vamos trabalhar mais em cima da fórmula da potência instantânea. Então nós vimos que ela é um fator constante, mas um fator
que varia na frequência de 2 ômega, né? Então, eu usei do artifício matemático aqui. Aqui eu tenho θi, eu vou somar θi e vou tirar θi. Então, somei ó, θi mais θi, 2θi e tirei θi. Tá bom? Por que eu fiz isso? Porque eu quero que esse termo aqui, ele apareça aqui também. Só por causa disso. Tá? Se somar esse com esse, vai dar θv mais θi. Vai dar o que está aqui. E agrupei na forma de parênteses, de forma a aplicar cosseno de A, né? Cosseno de A mais B. Cosseno de A mais B, quem é? Cosseno A vezes cosseno B, menos seno A vezes seno B. Então está aqui a mesma expressão. E aí eu aplico cosseno de A. Desculpa, cosseno de A mais B. Observe que ao aplicar cosseno de A, cosseno B, cosseno de A mais B, vai aparecer esse daqui, ó. Esse termo repetido aqui, ó. Ômega T mais θi, que eu chamei de ômega T', né? É ômega T'. Onde ômega T' quem é? É ômega T mais θi. Aqui, repetindo, a gente começa a definir a potência ativa ou potência média. Tá? Então, o que é potência ativa? Nada mais é do que a potência média. Unidade, watts. Potência ativa é medida em watts. Tá? E prosseguindo nessa expressão aqui, ó, vamos ver o que, que a gente vai achar aqui. Ó. Então, eu vou P do T é igual a P mais, vamos voltar aqui. Tá vendo aqui, ó? Esse termo aqui vezes esse é o P de novo, ó. Então vai aparecer P mais P cosseno de 2 ômega T mais θi, ou seja, 2 cosseno de ômega T', né? 2 ômega T'. E aqui, ó, vai aparecer o quê, ó? VP e P sobre 2 que multiplica o seno, ó. Tá? Então fica P mais P cosseno de 2 ômega T' menos VP e P sobre 2 seno de θv menos θi seno de 2 ômega T'. Nós definimos agora aqui, esse termo aqui passa a ser definido como potência reativa. Potência reativa Q. Tá? Então esse termo aqui é chamado de potência reativa, que é dado em volts amperes reativo. Parecido com a expressão que a gente usa no futebol, né? Tem o VAR. Ah, vamos fazer uma reclamação no VAR, né? Que é o árbitro de vídeo, né? Aqui o VAR, aqui não é o árbitro de vídeo, né? Aqui o VAR é o volts amperes reativos, tá? Então, repetindo, potência dada em watts e o que é dado em VAR. Tá? Então, observe que a potência instantânea pode ser expressa como P, potência média, mais P cosseno de 2 ômega T, menos Q seno de 2 ômega T. Tá? Onde esse ômega T aqui é o ômega T', que é o ômega T mais o θi. Onde θi, quem é o θi? É o deslocamento da corrente. Então, eu fiz questão de colocar escrito aqui. Eu vou ler aqui para vocês acompanharem. Como se está trabalhando no regime permanente senoidal, qualquer referência para o instante t igual a 0 segundos é possível de ser escolhida. O que é referência? De onde vai partir? De onde vai iniciar? O instante em que a corrente vai ser igual a 0. De onde é que a senoide ela sobe e desce, né?
Eu posso escolher na senoide qualquer instante ali que ela está subindo ou descendo como o início das coisas. Então, por convenção, se escolhe o início, o t igual a zero, quando a corrente atinge um valor máximo. Tá? Então, por convenção, se escolhe t igual a zero quando a corrente atinge o máximo. Vejamos o que acontece com essa expressão aqui. Quando eu faço a corrente atingindo o valor máximo como ponto de partida. Então, só recapitulando aí o que a gente aprendeu no semestre passado, eu tenho uma tensão e tenho uma corrente. Então, tomando como referência aqui o valor de pico, aqui ó, diferença essa corrente aqui está defasada de θi e essa tensão está defasada de θv, tá? Está defasada de θv. O que é que vai acontecer quando eu deslocar essa corrente? Deslocar essa corrente dessa posição aqui e colocar ela o instante t igual a zero aqui, ó, aqui no instante t igual a zero. Deslocar essa corrente passando aqui para o valor máximo dela no instante t igual a 0 segundos. Vamos ver o que acontece. Olha aí o que é que acontece. Desloquei. Olha, se eu desloquei a corrente, eu tenho que deslocar quem? Tenho que deslocar a tensão. Né? Não está tudo no regime permanente senoidal? Então, se eu desloquei um, eu tenho que deslocar o outro. Então, ao deslocar a corrente, ela ficou aqui, ó. A tensão avançou, né? A defasagem da tensão da corrente, por mais que eu ande a corrente para a direita, para a esquerda, vai ser a defasagem entre eles θv menos θi. Só que o que aconteceu? Agora a corrente está com o ponto de referência em t igual a 0 segundos no valor máximo dela, ó. No valor máximo dela. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz que, indiretamente, que o meu θi é igual a zero. Tá? A corrente está iniciando a partir daqui, não há mais defasagem dela. E o θv menos o θi, eu continuo havendo a defasagem entre a tensão e a corrente. Ó. E essa defasagem entre a tensão e a corrente, eu passo a chamar de θ. É a defasagem angular entre a tensão e corrente. Então, se eu fiz o θi igual a zero, né, eu faço que o ômega-t' seja igual a ômega-t, porque o ômega-t' seria ômega-t mais θi. O I do T passa a ser IP, cosseno de ômega-t, o VP passa a ser VP, cosseno de ômega-t mais θv, e a potência instantânea passa a ser VP vezes IP, cosseno de ômega-t mais cosseno de... Se você fizer esses cálculos aqui, a potência instantânea, né? Quando o ômega-t' é igual a ômega-t, a potência instantânea ela passa a ser o quê? Vamos ver aqui. Quando o ômega-t', aqui, ó, quando o θi é igual a zero, eu faço esse deslocamento angular igual a zero. E o ômega-t' é o ômega-t mais o θi, o ômega-t' passa a ser igual ao ômega-t. Então, a minha potência instantânea passa a ser definida como P, 1 mais cosseno de 2 ômega-t, menos Q seno de 2 ômega-t. Tá? Onde esse θv aqui, na verdade, é o θ. É a diferença angular entre a corrente e a tensão. Tá? Então, aqui o mais certo seria θ. Aqui. Que seria a diferença de fase entre a tensão. Fica bonitazinha assim, ó. Não tem mais aquele ômega-t, ó. Entendeu? Quando eu adoto a corrente como sendo, como referência, o valor máximo dela, quando tem um t igual a 0 segundos. Então, resumindo, fazendo um resumo aí de tudo, a potência instantânea pode ser dada como uma soma de senos e cossenos, tá? Botando P em evidência, fica P1 mais cosseno de 2 ômega-t menos Q seno de 2 ômega-t. Tá bom? Então, essa é a expressão da potência instantânea em função da
potência média ou ativa, P, dada em watt, e da potência reativa, dada em var. Então, potência ativa, Vp e P sobre 2 cosseno de θ, onde o θ aqui é a defasagem entre tensão e corrente. E o Q é definido como potência reativa, tá? Potência reativa. Vp e P sobre 2 seno de θ, onde θ é a defasagem entre tensão e corrente. Veja que o P do T, a potência ativa no tempo, tá? Isso aqui é a potência ativa. Mas a potência ativa no tempo é isso aqui, ó. Isso aqui é o P do T, chamado P do T. Isso aqui é a potência ativa no tempo. Esse aqui é o Q do T. É o Q do T. É a potência reativa no tempo. Tá bom? Mas a potência ativa é essa aqui que a gente vai trabalhar a maioria das vezes. E essa aqui nós vamos trabalhar na maioria das vezes. Bom, a aplicação disso tudo aí que eu estou falando, dado aí dois gráficos, né, eu perguntaria aos senhores, né, dado os gráficos, se eu não identificasse, se eu não tivesse identificado, aliás, eu não identifiquei aqui, né, eu não identifiquei quem é cada um, eu perguntaria que gráfico seria esse? Seria do P do T, da potência ativa no tempo, ou do Q do T? Esses gráficos aqui, quem seria a potência ativa no tempo e quem seria a potência reativa no tempo? Para responder isso, basta calcular o valor médio, né? Você vê que, vamos voltar na figurinha, que o valor médio desse camarada aqui é zero, Q seno de 2 ômega t. E o valor médio disso aqui, ó, quando o cosseno de 2 ômega t, ele varia de menos 1 a 1. Então, quando esse combatente aqui for menos 1, ele vai estar em que valor? 0, né? E quando ele for 1, ele vai estar em 2P, né? 1 mais 1, 2P. Então, ele varia de 0 a 2P e esse combatente aqui, né, ele tem um valor médio nulo. Então, só pelo valor médio, ó, começa de aqui, ó, 12,5 vai a menos 12,5. Então, tem um valor médio aqui, ó, no 0. Ó. Então, esse aqui é o Q. Esse aqui é o Q. Q do T. Q do tempo. E esse aqui, a potência ativa, veja que ela não assume valores do quê? Não assume valores negativos, né? Ela não assume valores negativos. E o valor médio dela, ó, vamos supor que aqui seja 30, né? 30 para 0. Aqui, ó. Desculpa, o valor é o Y, que eu estava olhando no X. 43,3 mais 0, dividido por 2, dá 21,65. Aqui dá mais ou menos aqui na metade mesmo, ó. O valor médio dela, tá bom? Então, a gente tem que identificar quem é P, potência ativa no tempo, e quem é o Q no tempo. Pedindo para calcular os valores médios, você basta tirar a média realmente dos valores de pico de ambos os gráficos. Então, esse é um exemplo para melhorar o entendimento. Aqui, por curiosidade, né? Achar o θ aí do gráfico, você pegaria um ponto do gráfico, né? Aqui eu peguei o ponto que P do ômega t é máximo. E olhando aqui, o ponto onde P ômega t é máximo, aqui, ó, aproximadamente 30 graus. Aqui é 30 graus, é porque problema de tirar o ponto do gráfico, aqui é 30 graus. Então, você substituindo esse ângulo de 30 graus, né, ele vai ser 30 graus, 2 ômega t mais θi, igual a 0, o θi tem que ser igual a menos 30 graus, né? Porque vai fazer isso aqui ser zero, isso aqui de dentro. Então, você descobre que o defasamento da corrente é menos 30 graus. Você pode fazer também olhando o gráfico de Q.
do que do ômega T, tá bom? Mas isso aqui é só uma curiosidade, só para saber como é que você poderia estar extraindo o θi do gráfico. Então, minha potência poderia ser expressa como 21,65 cosseno de 2 ômega T menos 30. Nossa, de onde é que veio esse 21,65? 21,65 foi aqui, ó, o valor médio, tirado do P, tá? E o Q já está aqui, ó, o valor de pico do Q, ó, 12,5. Estão vendo aqui, ó, o Y, 12,5. Então é importante tirar o P do T do gráfico, tá? Como eu falei, como a gente adota sempre como referência a corrente, no instante t igual a zero quando ela atinge o valor de pico, então eu faço o deslocamento da corrente, então minha expressão fica sendo essa daqui, tá? Deslocando a corrente de 30 graus para o ponto de máxima amplitude, tá bom? Então acho que espero ter ficado mais claro aqui. 01, alguma dúvida até aqui? Não, senhor. Ok, obrigado. Bom, então vamos prosseguir. O P do T, então, continuando, ele pode ser expresso genericamente dessa forma aqui. E é interessante, quando eu agrupo esses dois termos aqui, ó. Quando eu agrupar esses dois termos aqui, a soma de um cosseno mais um seno é o quê? A soma de um cosseno mais um seno é a raiz de P ao quadrado mais C ao quadrado, cosseno de 2 ômega T, menos arctangente de menos Q sobre P. Tá? Então, observe aqui, ó, que ficou P mais raiz de P2 mais Q2. Como isso aqui pode assumir valores entre 1 e menos 1, quando ele for menos 1, isso fica P menos raiz de P2 mais Q2. E quando ele for 1, fica P mais raiz de P2 mais raiz de P2 mais Q2. Ou seja, o valor de pico da função P do T, potência no tempo, varia entre P mais raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado e entre P menos raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Tá bom? Vamos ver aqui no gráfico se fica mais fácil da gente ver isso. Antes de ir para o gráfico, uma coisa interessante é que você tirar, mais uma vez, enfatizando os conceitos. Se você tirar a média entre os valores de pico da função P do T, vai dar o próprio P. Tá bom? Então é uma outra maneira de achar o P. Você pega o valor de pico do P do T, positivo, e o negativo, soma, divide por 2, vai dar o P, ó, próprio P. Que legal, né? Então aqui eu tenho de preto aqui a minha função P do T. A função P do T total. O azulzinho é a potência ativa no tempo. E o Q, a potência reativa no tempo. Tá? Como é que se identificaria? A vermelhinha tem valor médio 0. Tá? A preta ela tem valor maior do que a azul. Tá? Da parte P do T mais o Q do T. Tá? E essa aqui é a potência ativa no tempo. Veja que esse valor de pico aqui que eu estou me referindo, ó, esse valor de pico aqui, ele é P mais raiz de P do P ao quadrado mais Q ao quadrado. E esse aqui é P menos raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Tá bom? Então depois vocês podem, vendo o gráfico com calma, calcular esse valor de pico aqui, ó, em cima dos valores já trabalhados. Aqui eu dei o valor de pico aqui.
Aqui eu dei os valores de pico. 43,66. Aqui eu dei o Q, ó. Depois vocês podem fazer esse exercício aqui, tá? Podem achar o P, botar o P aqui e calcular com esse valor de pico. Ver se está batendo aqui, ó. É um bom exercício, tá bom? Senhores, então, visto tudo isso, eu vou voltar só aqui a... Eu tenho o que então? Eu tenho que o meu P do T, a potência instantânea do tempo, se eu botar isso aqui em evidência, vai ficar P e multiplica 1 mais cosseno de 2 ômega T. Eu tenho que algo multiplica, uma constante multiplica o cosseno de 2 ômega T, e tenho que uma constante multiplica o seno de 2 ômega T, concordam? Então eu tenho um cosseno e um seno. O que é isso, um cosseno e um seno? Cosseno, algo aqui no eixo X, cosseno de X, e tenho algo no eixo seno de X. Tá? Esse algo que está no cosseno de X é a potência ativa. Esse algo que está no eixo do seno de X é o Q. Tá? Então eu posso representar essas potências também, que nem a gente fez lá no... que nem a gente fez em Fazor. Tá? E a potência S, que é a potência chamada aparente ou complexa, né? Eu vou usar desse artifício aqui da canetinha aqui. O S é o P mais J aqui. Então, o S é a soma fasorial, né? Colocando isso aqui, eu posso dizer ainda, ó, que o S, trabalhando nisso aqui, né? E nem a gente trabalhou, é o P2 mais Q2, não é isso? O módulo do S quem é? É P ao quadrado mais Q ao quadrado, né? Esse é o módulo do S. E o ângulo, aqui, ó. O módulo é esse triângulozinho aqui, ó. Estão vendo aqui o módulo? Ó. O módulo do S quem é? É raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado. E o ângulo? E o ângulo? O ângulo do S. O ângulo. O ângulo é o arco tangente de Q sobre P. Tá bom? Arco tangente de Q sobre P. O arco tangente do Q sobre o P. Então, desse triângulozinho aqui, eu vou calcular a minha potência aparente, tá? Então, aparece aqui mais dois conceitos interessantes. O P, que nós já vimos, de onde é que veio o P, de onde é que veio toda a história do P, né? Nós vimos de onde veio toda a história do Q. O P é potência ativa, o watts. O Q é potência reativa, dada em var, né? Volts, amperes reativos. E o S é a potência total. Então, em CA, quando nós falamos de potência total, tá? Nós vamos nos referir ao S. O S é a potência total do circuito, tá? Ele é a soma vetorial do P mais o Q. É o P mais Q vetorialmente, tá? Então, muita gente se enrola aí porque pensa que se o P é, digamos, 10 watts e o Q é 10 var, tem gente que pega o S é 20. Não, o S não é 20. O módulo do S é raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado.